como é que vocês estão? Eu quero bater um papo contigo aí a respeito da visão empresarial, né? E esse grande diferencial que a visão empresarial tem para o futuro, né? Para o futuro dos negócios, para o futuro da própria família, para o futuro do próprio sistema. E o quanto é importante, né? Essa visão estar cada vez mais clara e o quanto é importante isso para os negócios. Afinal de contas, né? Se a visão não está clara, não tem como a gente criar uma estratégia, tá? Não tem como nós, empresários, também identificar os pontos fortes, os nossos pontos fracos e o que temos que responder. E muito desse conteúdo de hoje, aproveitando o movimento, né, de inovação, né, que teve agora da SpaceX, que fez o foguete Starship, né, retornar, dar ré, mudando um pouco o conceito, né, era até utilizado nos players, né? O foguete não tem ré, e agora a SpaceX conseguiu fazer com que o voo, né, da Starship fosse feito com sucesso e também retornando, né? E aqui está entrando como um marco da história, né, da corrida espacial, esse movimento, né, do retorno do foguete, né, o Starship como o primeiro foguete a retornar, né, depois de ser lançado ao espaço. E isso é um grande avanço, né, para todos nós, porque afinal de contas, desde que começou a corrida espacial lá na década de 70, 60, final de 60 já tinha, né, principalmente esse primeiro movimento capitaneado pelos russos e depois os Estados Unidos, né, como a gente sempre estudou na escola, né? Tinha esse movimento também de correr atrás disso, para não ficar atrás desse movimento. Também começou esse processo, né, de ir para a corrida espacial em 69, foi conhecido, né, como um movimento do homem chegar à Lua. E quando a gente vê esse movimento e vê números, né, vê questões assim muito grandes, às vezes muitas pessoas que não estão envolvidas no processo costumam criticar, tá? Ontem mesmo eu vi aí algumas publicações, né, sobre a Starship. Algumas pessoas diziam assim, tá, mas a fome continua, o cara gastou bilhões para fazer isso e não sei o que, não sei o que. E alguns outros criticando, não teria necessidade, por que a necessidade? Então, dificilmente as pessoas ao nosso redor entendem a visão do negócio. Dificilmente as pessoas compreendem isso. Mas acabam se beneficiando. Se a gente disser assim, olhar por números assim, nossa, quantos trilhões já foram investidos, por exemplo, nas questões da corrida espacial, né? Foram muitos, obviamente. Daria para resolver talvez o problema no mundo? Talvez daria. No entanto, a gente precisa entender que essa corrida, que esse movimento, ele proporcionou a todos nós uma grande evolução. Por exemplo, até mesmo agora, né, nesse exato momento, eu estou utilizando um sistema da internet. A corrida espacial fez com que nós tivéssemos satélites em órbita, tivéssemos comunicações, telecomunicações, tivéssemos a possibilidade meteorológica que salva muitas vidas, né? Então, tivemos também o movimento da própria internet em si, né, que nos conectou. Então, quando a gente vai criticar uma pessoa, né, quando a gente vai criticar alguém que gasta bilhões, trilhões, né, em uma corrida espacial, obviamente essa pessoa não está enxergando o todo, né? Ela não está tendo a visão do todo que esse empresário tem ou esse grupo de empresários tem. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês, que assim como o caso da corrida espacial, a corrida agora, esse marco, né, da Starship retornar à base, né, que o primeiro foguete a dar ré, a partir desse processo, nós começamos a olhar para o todo, né, Dentro desse processo, agora os foguetes começando a dar ré, por exemplo, se nós entendermos uma visão sistêmica, automaticamente as grandes potências, outras empresas vão correr atrás dessa tecnologia, vão entender dessa tecnologia, e esta tecnologia fará com que se investirá mais e mais na parte da corrida, na corrida aeroespacial. Porque, obviamente, antes se perdia o foguete, né? Então, se gastava bilhões, trilhões, aquilo lá explodia, aquilo lá virava lixo espacial. Então, agora, nesse momento, através desse processo, as empresas e as grandes potências vão voltar, né? Vão voltar a investir pesado na parte aeroespacial.
Isso é muito bom para todos nós, pois afinal de contas começa a ter melhorias no âmbito total, né? Quando a gente olha para o planeta, seja de questões meteorológicas, seja de questões de internet, seja questões de conexão, seja de questões de talvez poder, né, buscar soluções em outros planetas ou algumas outras questões em outros planetas que venha a servir a sociedade como um todo. E a vida do empresário, a vida dos grandes grupos é mais ou menos assim. Nós não temos as pessoas muito ao nosso lado, né? Quando o empresário começa a pensar em algo, as pessoas começam a olhar com desconfiança, porque elas não têm aquela visão do todo. E geralmente elas vão criticar baseado, né? Vão criticar baseado nas suas experiências. Assim como eu via, né, as críticas, por exemplo, a SpaceX de gastar bilhões, trilhões de dólares em um foguete. E algumas críticas fundamentadas, né, numa ideologia, dizendo, nossa, e a fome no mundo, e a busca do câncer, da cura do câncer. Entendendo, gente, que nós temos que saber que várias pessoas estão fazendo as funções. Talvez na luta contra a fome os governos estão falhando, né? Os governos estão falhando. Nas questões coletivas, né? Os governos, a sociedade está falhando. E nós não podemos colocar na conta do particular e das pessoas questões coletivas, né? Não podemos pôr na conta apenas de um indivíduo pagar uma conta pela questão ambiental, por exemplo. Então, nas questões ideológicas é bem importante ter essa separação. O que é problemas coletivos é problemas coletivos. Os governos têm que dar conta, nós temos que cobrar esses governos, nós temos que cobrar esses deputados, nós temos que cobrar esses executores, né? Pois, afinal de contas, né, hoje, por exemplo, no campo político, está, na minha visão, se tornou uma carreira, né? Se tornou grupos ali, utilizando o meio político. Imagine só um deputado, às vezes tem 100 milhões, né? Um deputado federal tem 100 milhões de verba. Né? Se a gente olhar 100 milhões de verba num ano, é mais do que uma empresa. Acho que nem 90% das empresas não faturam 100 milhões num ano. Né? Então, veja, quanto vale um cargo. Né? Então, eles acabam lutando muito por esses cargos. E então, quando a gente fala de questões coletivas, nós temos que cobrar do coletivo. Nós temos que fazer movimento do coletivo. Então, ambiental, saúde, educação, sustentabilidade, fome, tudo isso aí é questões coletivas. Para os empresários e para nós, indivíduos, nós temos que ser cada vez mais livres de produzir e trazer inovações. Toda vez que a gente traz essas inovações, a partir desse processo, mais e mais pessoas começam a fazer parte. Olhando essa corrida espacial, olhando essa inovação, né, que a SpaceX trouxe, vai fazer com que o mundo tenha um novo movimento. Eu digo que é um novo marco. E aí, a partir desse novo marco, esses novos movimentos, sempre nos convida a mudanças. Porque no mundo empresarial, se nós não estivermos inovando, nós vamos estar encolhendo. Se nós não estivermos trazendo novas soluções, nós vamos estar encolhendo como profissionais e como empresa. E pensar nessas inovações é sempre um grande diferencial. Nesse processo, você precisa entender o teu negócio, precisa compreender o teu negócio, precisa estender uma régua, né? Eu sempre digo assim, vamos estender uma régua de 10, 20, 30 anos para o seu negócio. A gente costuma pensar no hoje, né? Hoje é segunda-feira, dia 14, tem que atender, tem que vender, tem que bater meta, está na metade do mês. Nós pensamos, dia 20 tem um imposto, né? A grande maioria das empresas, principalmente os simples, pagam no dia 20, e aí? A gente fica pensando nisso, né? Daí tem o cotidiano, tem o filho, né, para levar na escola, tem a questão aí, sei lá, para resolver, o jardineiro ali para chamar. Então, nós sempre vamos estar presos, né, no que eu chamo de cotidiano, dia a dia. E aí as coisas começam a acontecer e nós ficamos para trás. E aí a gente se pergunta, nossa, como isso aconteceu, né? Como aconteceu tão rápido essa mudança e eu não vi? Tem muitas pessoas que às vezes, não sei se já aconteceu contigo, tu tá andando de carro em algum lugar dizendo, nossa, nem tinha visto esse prédio em construção. E eu passo aqui muitas vezes não tinha percebido esse prédio em construção, nossa, e ele já tá lá em construção, já tá na fase de acabamento, eu nem tinha percebido. Porque obviamente
obviamente o cotidiano vai nos engolindo, esse movimento vai nos engolindo e não vamos percebendo a necessidade de inovações e as mudanças que estão ao nosso redor. Então, buscar essa percepção das mudanças ao nosso redor, entender esse movimento da inovação e quando eu olho aqui na questão da inovação, é importante desenvolver essa capacidade, né? Desenvolver essa capacidade de inovar, de se adaptar às mudanças, ela é crucial, né? Então, o empresário, quando ele é mais visionário, assim, que ele está atento às tendências, né, às tecnologias disruptivas, como é agora o caso do foguete que deu ré, ele vai perceber que o comportamento do consumidor vai mudar, que as tendências vão mudar. Então, nós temos que começar a integrar, né, essas mudanças de curto, longo e médio prazo aí no nosso dia a dia, né? Muitas empresas não conseguiram ainda integrar, por exemplo, o IA, né, inteligência artificial aí nos seus negócios. E aqui agora o IA já é de 2021, olha só, né? Já se passaram 3 anos e agora já tem foguete dando ré, a corrida espacial vai voltar com toda a força a partir disso. E quais novas tecnologias e inovações você vai ter? E se nós como empresários, né, não temos uma vida regrada, não temos uma vida mais leve, não temos a nossa mente mais tranquila, a grande tendência é que realmente nós vamos ficando emaranhados, né, com o nosso cotidiano, emaranhados nos nossos problemas e não percebemos as mudanças e as tendências que nós temos que dar na nossa empresa. Dificilmente uma empresa ela fica igual. Dificilmente grandes empresas elas começam de um jeito e elas crescem somente daquele jeito. Às vezes sim, elas têm um produto ou serviço, algumas até mudam o produto e serviço, né? No caso da Samsung é um histórico bem bacana, né? A Samsung fazia papel, né? Era uma empresa de papel e se tornou uma empresa de tecnologia, por exemplo. Então, sair dessa nuvem, né? Sair desse marasmo, sair do que está bloqueando a tua visão é o primeiro passo. E às vezes um processo de mudança também é um marco efetivo e um marco necessário aí para você realmente resolver aí as suas questões, ok? Gente, um forte abraço, fique bem.